como que eu posso fazer essa afirmação de que uma treliça com montantes é impossível otimizar? Basicamente, porque eu já fiz um vídeo sobre, chamado treliça ideal. E naquele vídeo eu demonstro que uma treliça de wiring, ou seja, uma treliça só com diagonais, é mais eficiente estruturalmente falando, e provo através de desenho gráfico, geometria, que é mais eficiente. Só a questão é, eu mostrei uma treliça, só que eu tive que usar uma treliça de exemplo, demonstrei uma treliça reta. Daí chegou gente e falou, ok, é uma treliça reta, beleza, uma treliça reta eu vou usar o wiring, mas como no galpão eu faço uma treliça inclinada, eu tenho que continuar usando o montante e o montante continua sendo eficiente. Não, tá? Não é o caso, ok? A questão aqui também é o seguinte, chegou para mim um aluno e perguntou, Gilberto, numa treliça de wiring, a diagonal entre 30 e 60 graus, ou uma treliça de prática, a diagonal entre 30 e 60 graus é mais eficiente? E eu respondi, não. Em qualquer treliça, uma diagonal é mais eficiente. Por quê? Porque o nome que você dá para a peça não muda o comportamento dela. Ok? Você tem que entender isso? Então a questão é que, se eu tenho uma barra de uma treliça, que faz o treliçado, tá? O treliçado interno, não os banços. O treliçado de uma barra, tá? Se ele é diagonal e se ele é montante, o dimensionamento é diferente? Não, é o mesmo. Okay? Então, diagonal e montante são a mesma coisa. Montante é o nome que se dá para uma diagonal sem inclinação. Okay? Entenda isso. Agora, a questão é, eu vim aqui desenhar uma treliça, 10 metros de comprimento, 1,5 metro no meio, 50 centímetros na ponta. Isso aqui é uma meia, é muito comum de um formato similar a esse, numa meia tesoura de um galpão de 20 metros. Ok? A questão aqui é o seguinte, basicamente nessa treliça aqui que eu desenhei, claro, vai variar, tá? Eu coloquei montantes cada 1,25 m, vai variar, depende. Gilberto, mas eu uso outra telha. Gilberto, mas eu uso outra telha. Gilberto, ok? Se isso aqui fosse 1,5 m, fosse 2 metros, fosse 85 metros em diagonais, não importa. Esse conceito vai continuar válido, ok? Isso aqui eu estou demonstrando uma treliça assim, mas se for uma treliça em arco, se for uma treliça, sei lá, que cresce, que ela começa dela seção constante e depois aumenta. Qualquer treliça, não importa, qualquer treliça. Gilberto, mas é uma treliça especial que você não conhece, que tem um formato bem diferente. Não importa, tá? Qualquer treliça, se você não for obrigado por uma maluquice cega de colocar uma barra na vertical, ela vai ser mais eficiente. Por quê? Basicamente, atualmente aqui eu estou com 23 metros e 10, ok? O montante com maior comprimento é esse aqui, ó, tá? Mas esse aqui tem 1,5 m, correto? Mas esse aqui é duplado. Esse aqui vai ser duplado se for 320 metros. Esse aqui vai ser simples, porque quando for juntar as duas tesouras, esse aqui vai ter um montante de um lado, vai ter do outro, vai dar 1,5 m dobrado. Aqui eu tenho 1,375 m, aqui eu tenho 1,953, ok? Entendeu isso? Agora, se ao invés de ter 1,375, eu tivesse 1,40 m, tá? É muito a mais? Não, é pouca coisa. Vamos pensar, 1,400 milímetros sobre 1,375, eu tive um aumento de 1,8% nessa barra aqui, ok? Vai gastar mais, calma. A questão aqui é o seguinte, fazendo essa barra com 1,40 m, tá? O que vai acontecer nessa barra que tem 1,953, tá anotado aqui, ó, 1,953, tá? Eu tirei a cota agora, não estou inventando, ok? O ponto de encontro vai se tornar aqui, ó, tá? Então, aumentando um montante de 1,375 para 1,40 m, o que acontece é que essa diagonal vai para 1,795, ou seja, gastando 2,5 centímetros a mais no montante. Ok, ele vira uma diagonal, não importa, o nome dele não muda nada, tá? Eu posso chamar esse montante de José e ele vai continuar funcionando igual, ok? O que importa é a carga baseada no cálculo de treliça, ok? E no cálculo de treliça tem número, não tem nome da peça, ok? E a questão é, a barra vai de 1,95 para 1,795, ou seja, eu tirei quase 16 centímetros fazendo uma barra com 2,5 centímetros a mais. Ou seja, tá? 1,953 dividido por 1,795, aumentando em 1,8% o tamanho da minha barra que estava na vertical, eu tirei 8,8% da minha barra que estava na diagonal, indo até a barra vertical. Ou seja, eu aumentei um pouquinho uma barra e eu diminuí quase 5 vezes da outra barra, que era maior. Então, eu estou colocando 2,5 centímetros para tirar 16. Ok? Não tem como não ser ideal isso aqui, não tem como não economizar fazendo isso.
ok? Só a questão é, o que, Gilberto? É o que? Você vai economizar aqui uns 13 centímetros? Não vai dar diferença na obra, calma. Por quê? Porque se eu fizer isso aqui nessa primeira treliça, nesse treliçado aqui, ó, deve ser no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, se eu fizer isso aqui 8 vezes, eu estou falando de 1 metro só nessa treliça. Só que, eu tô falando uma treliça, eu testei aqui, eu chutei 1,40 m, tá? Se essa treliça tem outro lado igual, são 2 metros. Outra questão, isso aqui é um galpão que tem 10 pórticos, são 20 metros, tá? É 20 metros de uma barra, se a barra pesa 3 kg, são 60 kg, a 10 reais o quilo, 12 reais o quilo, estou falando de 600, 700 reais, ok? Mais mão de obra, pintura, é um salário mínimo, só aqui, ok? Então, só fazer mínima coisa que nada economiza um salário mínimo, ok? Entendeu isso? Ok. Agora, próxima questão aqui é o seguinte, qual é a inclinação? Porque eu inclinei 1,40 m, mas se eu inclinasse 1,45 m não seria mais eficiente? Posso até mostrar, tá? Mas a questão é, aumentando mais 5 centímetros, fazendo 1,45 m, o que vai acontecer com essa barra que tinha 1,795 é que ela vai para 1,695. Então, eu aumentei mais 5 centímetros e eu tirei outros 10, ok? Não foi tanta diferença assim, mas ainda assim eu tô jogando um para ganhar 2, ok? Não tem outro investimento que vai ser assim. Tá? Não vai ter investimento fácil assim que dá para aumentar tanto assim, ok? Então a questão é, eu aumentei mais 5 e tirei 10, ok? Tranquilo, beleza? Então a questão é que aumentar a inclinação e vai fazer um montante, fazer um pouquinho inclinado, economiza. Fazer um pouco mais inclinado, economiza. Ok, vai ter uma posição ótima? Sim. É possível saber essa posição ótima, inclinação, e vai fazer um montante, fazer inclinado, qual a inclinação ideal? Sim, e não é difícil. Como que tu vai saber isso? Basicamente aqui, ó, antes de mostrar isso, eu vou mostrar outra coisa. Atualmente estou com 23,10 m e o coeficiente de diagonais de 2,31 e o diagonal máximo é com 1,953. A diagonal máxima é tão crítica, tá? Ela vai dar o comprimento de flambagem mínimo, mas o que é crítico aqui é o seguinte, ó, tá? Inclusive a questão é, um dos motivos que se faz treliçado duplo, né, coloca o treliçado mais próximo aos apoios, é porque daqui até aqui, ó, eu tenho um ângulo de 30,96. Vamos arredondar para cima e colocar 31 graus. A questão é 1 dividido por 31, trigonometria, seno, ok? Vai me dar um valor de 1,94. Por que isso é importante? Basicamente porque se a minha cortante dessa treliça for de 1 tonelada, essa diagonal aqui, ó, vai ter 1,94 toneladas de carga axial nela. Ok? Entendi isso aqui? Agora, eu fiz a mesma treliça. O que eu modifiquei? Eu peguei todos os montantes e inclinei eles, aumentando o comprimento deles em 10%. Ok? Então eu fiz essa mesma treliça com a mesma posição dos nossos superiores. Ok? Essa cota aqui, ó, de 1,25 m continua válida para todas as barras. Ok? Posso demonstrar aqui, ó, mas a parte superior é de 1,25 m. Inclusive, teve algumas pessoas que chegaram para mim e falaram: Gilberto, mas a treliça de Warren tem uma lei que obriga que ela tem que ter todas as diagonais na mesma inclinação. Como eu preciso colocar uma terça cada 1,25 m e eu não posso violar essa lei porque eu sou obrigado, por algum motivo, tem um cara apontando uma arma na minha cabeça e falando que eu tenho que ter inclinação igual, se eu fizer uma treliça de Warren eu vou ter que ter espaçamento entre as terças diferentes. Eu não posso porque eu trabalho com terças iguais. Não, tá? Aqui isso aqui é uma treliça de Warren, só diagonais, não tem montantes, ok? E essa treliça aqui tem os nós aqui todos a cada 1,25 m na horizontal. Ok, talvez a diagonal tenha um pouquinho mais, mas é o mesmo espaçamento. Tá? A questão aqui é o seguinte: todas essas barras aqui, ó, basicamente eu fiz um aumento delas proporcional e elas estão todas com um ângulo de 65 graus. Ok, entendi isso aqui? Essa está 65, essa aqui também está todas com 65,38, ok? Então eu só aumentei ali 10% e aumentando 10% já consigo chegar em 65,38 graus, ok? Ao invés de 90 estou com 65. E a questão é, o que aconteceu aqui? Bom, primeira coisa, 10% maiores, inclinados, deixou de ser montante, mas ainda assim está um treliçado. O aumento de carga nos montantes foi de 10%. O aumento do comprimento de flambagem dos montantes foi de 10% também. Então a primeira questão é que aumentou 10% nos dois casos. Ok? Aumentou, vou ter que colocar peças mais pesadas. Calma! Porque as diagonais reduziram 17% do comprimento e 17% na carga. Porque a carga é proporcional ao comprimento.
ok? E uma questão que vai acontecer aqui, ó, é que aquele ângulo lá de 31 graus, agora na pior diagonal, como ela teve esse ganho aqui, ó, foi de 31 graus para 37,9 graus, ok? Então pegando 1 dividido por 37,8951 aqui, ó, trigonometria, seno, onde eu tinha 1,94, eu tenho 1,62, ok? Dividido pelo 1,946 aqui, ó, eu tive uma redução da carga máxima nas diagonais em 16,14%. Talvez eu não consiga colocar uma diagonal 16,14 mais leve, mas tranquilamente, quem sabe pelo menos aí uma metade disso, uns 8% eu consigo, ok? Então o que aconteceu foi o seguinte, eu economizei tranquilamente isso aqui, um traçado, claro, variado dependendo das cargas e tudo mais, mas vai em torno de uns 8% pelo menos no peso das diagonais, ok? Peso diagonais mais montantes, e foi 21,6 para o que está 23,1, multiplicado aqui por 0,92, só nisso, menos 1 vezes 100, eu tirei quase 14% do peso das diagonais. Mesmo que as diagonais sejam 40% do total da obra, eu estou falando que só nisso eu tirei 5,6% do valor da obra, ok? E o que é que eu fiz aqui? Eu demonstrei uma utilização das diagonais montantes? Não. Tá? Eu não fiz de propósito, tá? Para demonstrar que se eu fosse retardado, que colocasse todas onde tinha montante, eu virasse todos eles para aumentar em 10% totalmente na aleatoriedade, sem lógica nenhuma, sem entendimento nenhum, eu só aumentasse em 10% ali, tá? Só se todos ali com uma inclinação, eu já economizaria 5,6% do valor da obra, okay? Do peso da obra. E a questão aqui é o seguinte, praticamente todo projeto vai custar menos do que 5% do valor da obra, ok? Então a questão é que só nisso eu já paguei o projeto, tá? E o que eu fiz aqui foi o seguinte, eu chutei que eu ia aumentar em 10% o tamanho das barras que eram montantes. Eu não estou nem demonstrando a maneira correta. Eu estou fazendo isso aqui cagado de propósito. Ok? Agora, como que eu sei o tamanho correto? É através do segredo de mestrado? É através de uma coisa que só aprende em pós-graduação? Não. É através da aplicação prática de uma regra que uma criança no ensino fundamental tem que entender. Chamada, o jeito mais rápido de ir para algum lugar é através de uma linha reta. Ok? Isso. Se você souber isso e aplicar isso, vai conseguir otimizar. Como? Basicamente, eu vim aqui, ó, desenhei uma treliça, tá? Vou até apagar por enquanto as cotas, tá? Tá? E a questão é, desenhei uma treliça, tá? A mesma treliça que eu tinha originalmente era essa mesma treliça aqui, ó, só sem essa diagonal aqui, mas é a mesma treliça. O que eu modifiquei nela? Basicamente, eu dei um espelhar e tombei ela para o lado, ok? Como se tivesse, eu estou montando minha treliça e eu estou olhando lá na parede, tem um espelho, ok? Que vai mostrar a treliça oposta, ok? A questão aqui é o seguinte, como que eu vou saber isso aqui através da regra de que o jeito mais rápido de chegar no ponto é uma linha reta? Quando eu faço treliçado, eu bato e volto, bato e volto, bato e volto, certo? Então a questão é, se eu vou bater e voltar, eu quero bater e voltar o mais reto possível, tá? Porque se eu fizer em linha reta, vai ser o melhor. Por isso que eu coloquei essa linha aqui, ó, daqui até aqui, tá? Porque é como se eu fosse bater aqui, ó, bati aqui e voltei lá para cima, tá? Porque voltar aqui para cima ou voltar aqui para baixo é a mesma distância, ok? E o jeito mais rápido é bater e voltar em linha reta, tá? Então a questão é, voltando para aquelas cotas originais, a questão aqui, ó, aqui eu tenho 3.135, aqui eu tenho 1.375 mais 1.9, ok? Então 1.953 mais 1.375 vai dar 3.328. 3.135 dividido por 3.328 aqui, ó, nessa região eu consigo economizar 5.8% fazendo essa inclinação. Então o que eu tenho que fazer aqui é o seguinte, ó, eu tenho que pegar essas barras aqui, ó, e jogar elas bem aqui, ó. Tá? Se eu falar, ok, Gilberto, mas é pouca coisa, né? É só 5.8 menos 1 aqui, ó. Vezes 100, 5.79%. Não é tanto, correto? Mas a questão é, conforme eu vou chegando nas pontas, isso aqui aumenta, porque a inclinação está aumentando, ok? Aqui eu tenho 0,75 mais 1,526.
0,75 mais 1,526. 2,276 dividido pelo 205, se eu teria linha reta, já é menos 1 vezes 100, 11% a mais. Ok? Entendi essa diferença? Então aqui dá uma diferença maior. Tá? E a questão é, para otimizar isso aqui, eu só desenho as duas treliças e eu só pego isso aqui, ó, e jogo para cá. Tá? E daí vai dar os mesmos 2,05 metros. Tá? Porque eu bate e volta, a questão é aqui, ó, aqui deu 1,104 e aqui deu o 0,946. Ok? E 0,946 mais 1,104 dá os 2,05 metros. Tá? 1,104, 1,05 dá 2,05 metros. Então a questão é que esse é o traçado ideal. Tá? Eu fiz o mesmo traçado aqui, ó, aqui embaixo agora, tá? Seguindo essa regra aqui de sempre bater e voltar com a barra reta vindo para cá, depois estou espelhando. O que aconteceu foi o seguinte: esse traçado aqui, o que eu mudei? A única coisa que eu mudei é que aqui, ó, originalmente tinha aqui estava mais próximo. Só que, por que estava mais próximo? Porque se eu puxasse uma linha reta daqui até aqui, ó, eu teria um ângulo de yin-yang aqui, ó, eu teria um ângulo de 26,56 graus, ok? 26,56. Se eu fizesse uma barra vindo daqui até aqui, tá? E daí 1 dividido por 26,5651 aqui, ó, trigonometria seno, eu teria um aumento das cargas, para uma tonelada teria 2,23. Então muitas vezes é feito esse traçado, bate e volta mais próximo quando se usa os montantes. Só que, por quê? Porque eu tinha 26,56 graus. Agora eu não preciso colocar montantes e ainda assim o ângulo máximo que eu tenho, né, na verdade essa barra aqui, ó, com essa barra aqui é a mesma que a outra, mas o ângulo máximo que eu tenho aqui, ó, é de 41,98. Tá, que vai ser o mesmo ângulo aqui, ó, porque isso aqui é simétrico, tá? Então vai dar 41,9872. 41, vou fazer 1 dividido por 41,9872, ao invés de ter um aumento de 94% ou de 62%, agora o meu aumento é de apenas 49%, ok? Então, ao invés de mais do que dobrar, eu estou aumentando em 50%, ok? Isso é uma vantagem pesada. Agora, o total de diagonais fazendo isso foi para 21 metros. É o mais otimizado possível? Não, tá? Mas se for manter 1,25 m, com essa altura de treliça, com essa inclinação dos mais, esse que eu chego. Dá para modificar a inclinação? Dá para modificar o espaçamento dos nossos do mais? Dá. Tá? Dá para modificar muita coisa aqui. Estou demonstrando só as diagonais. Tá? Mas a questão é, o que aconteceu aqui foi o seguinte: eu tinha 23,1, eu fui para 21, ok? Então, 21 dividido por 23,1, só nisso eu fui para 90,9%, ok? Agora, vamos imaginar que metade da carga eu consigo otimizar no peso dela. Ou seja, se eu tiver uma diagonal com o dobro da carga, eu tenho que colocar pelo menos raiz de 2 a mais de peso. Tá? Geralmente é mais que isso, mas pelo menos isso. Tá? Mas isso pode ser linear até o processo. Tá? Mas vamos imaginar que seja isso. Multiplicado isso aqui, ó, então, por 1,49484 aqui, ó, dividido pelo que eu tinha lá original de 1,94. Cadê 1,94 aqui, ó? É esse cálculo aqui, ó, de cadê aqui? A inclinação aqui do... não tinha ela aqui, mas ok. 1,94 aqui, que é a inclinação original de 30 graus. Tá? Se eu levar isso aqui na 0,5, não vou estar utilizando tanto. Só metade, isso aqui, só raiz quadrada, né? O que vai acontecer é que ainda assim eu tive uma economia de 20% das diagonais. Mesmo que as minhas diagonais sejam só 40% da obra, então menos um aqui, ó, vezes 40%, eu estou economizando 8% das diagonais, 8% do peso total da obra nisso. 8% do total da obra. Agora vamos imaginar que essa obra vai ter um consumo de aço original, era, sei lá, 10 toneladas de aço, ok? Eu estou tirando 807 kg de aço. R$11 o quilo de aço. Preço atual, vai variar dependendo de quando você está ouvindo. Mais mão de obra, jogando o dobro disso aqui, ó, eu estou falando tranquilamente R$22 o quilo, quando eu conto o frete, o transporte, a pintura, entre outros fatores, então eu estou falando de economizar R$17 mil nisso. Ok? Isso que é o que é um galpão de 20 por 50. Nenhum engenheiro cobra R$17 mil em um galpão de 20 por 50. E só modificando o trançado eu tirei 17 mil. Okay? Eu precisei fazer a utilização de inclinação, de altura, de posição do pilar? Não. Só modificando o trançado. Ok? Só modificando o trançado. Então a questão é que o que eu fiz foi encontrar a inclinação ideal. Tá? E o problema é, se você trabalhar com os montantes, é o seguinte: você está falando. Você vai falar, eu vou trabalhar com o trançado ideal
ignorando metade das barras. Não tem como. Tipo, eu vou limpar a casa perfeitamente sem passar, sem limpar nada dos quartos. Não tem como. Como você vai fazer isso? Não tem como. Tá? E não só, você está colocando, eu vou trabalhar com a inclinação ideal, mas metade das barras eu vou deixar 0 graus porque eu acho que é bonito assim. Não tem como. Ok? Isso aqui é que nem falar, eu vou ganhar uma corrida. Corrida, Deus, 100 metros, 200 metros rasos, sabe? Corrida que tipo o Usain Bolt corre. Eu vou ganhar uma corrida com uma perna quebrada. Por que você está falando? Tá? Todos os montantes deixam de qualquer jeito. A perna deixa de qualquer jeito. Ou eu vou ganhar uma corrida nunca colocando a perna direita na frente. Não tem como ganhar. Okay? Tanto é que qualquer treliça que você fizer com montante e diagonal, eu aposto tranquilamente a R$1.000 que eu consigo fazer a mesma treliça, modificar as diagonais e reduzir o peso dela. Talvez não chegue a 18% sempre, mas é possível. Então o que eu vou fazer é que eu vou fazer o seguinte: chegar para mim e falar isso, eu vou lá, eu vou inclinar uma das diagonais meio grau e pronto, já ganhei. Okay? Por quê? Porque eu vou aumentar em 0,1% o montante e vou reduzir a diagonal mais que 0,1%. Pronto, já ganhei. Okay? Essa é a questão. Não precisou fazer uma utilização pesada. Eu só modifiquei 0,1 grau e só nisso já dá para reduzir. Dá para reduzir de outras maneiras? Dá. Mas só nisso já deu uma redução. Ok? Entendido isso? Então, uma treliça otimizada, para ser otimizada, você tem que otimizar o ângulo de todas as barras. Tem que otimizar o ângulo das diagonais? Não! Tem que otimizar o ângulo de todas as barras. E se você achar que metade das barras tem que ficar reto ao invés de otimizar o ângulo dela, não tem como você otimizar. É que nem tentar ganhar uma corrida sem usar uma perna. Tá? Dá para ganhar? Não. A não ser que você está correndo contra a pessoa que não otimiza, que também não corre com a perna. Tá? Daí sim. Mas contra uma pessoa que corre com as duas pernas, não tem como ganhar. Tá? Contra um projeto onde é possível otimizar todas as diagonais, não tem como ganhar se você consegue otimizar metade delas. Entendido? Então a questão é uma treliça mais eficiente, não importa se ela é reta, não importa se ela é levemente inclinada, não importa se ela tem inclinação pesada, não importa o formato que ela tenha, é possível economizar mais trabalhando com uma treliça com todas as diagonais, buscando a inclinação ideal, que nunca é a inclinação ideal é 0 graus porque eu acho muito 0 graus. Não, não é. Tá? Então, por enquanto, isso é isso. Se você quer uma treliça otimizada, trabalhe com treliça de Warren e até a próxima.